Salve, salve, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. E, como sempre, está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, eu vou falar sobre modalidades licitatórias. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero tirar a sua dúvida sobre os assuntos discutidos em matéria de procedimento licitatório e modalidades de licitação. E no terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos analisar juntos, eu e você e eu, nós vamos analisar questões de prova para verificar exatamente como que esse tema cai no exame de ordem. Se perguntarem para você o que é o regime diferenciado de contratação, o RDC, você sabe responder? Ai, Mazinha, que saudade que eu tava de você. É isso então. Não perca a resposta dessa pergunta e de tantas outras daqui a pouco, em mais uma edição do programa Prova Final. Seja muito bem-vindo. Assim você mata o papai. Gente, tudo bem com vocês? Tranquilo? Desde o programa passado, quando nós disponibilizamos o e-mail com a possibilidade de você interagir conosco, que eu recebo sempre a mesma pergunta. Mazinha, qual foi o seu remédio? Não vou falar qual foi o remédio que me fez emagrecer 40 quilos no último ano e meio. O certo é que, para quem não me vê faz tempo, estou aqui nesse shape, nessa delícia, para falar sobre modalidades de licitação. Você vai adorar, cai pra caramba na prova, é super importante e ninguém sabe nada. A vantagem de estudar licitação é que você acerta perguntas que o povo inteiro erra no dia da prova. Então você vai estar lá, 150 pessoas na sala prestando o exame com você, cai a pergunta de licitação, todo mundo erra, só você acerta. Você pode até virar para a pessoa do lado que você nunca viu na vida e falar, ignorante, e continuar fazendo a sua prova, porque só você vai acertar essas questões de licitação que nós vamos abordar hoje. Muito bem, vamos começar com o mais básico de tudo, tio Mazinha, o que é uma licitação? Mas eu não sei o que é licitação. Se perguntarem para mim o que é licitação, mas eu vou dizer eu não sei o que é uma licitação. Então, meu amigo, licitação é um procedimento administrativo pelo qual o Estado seleciona os seus fornecedores. Licitação é um procedimento administrativo pelo qual o Estado seleciona os seus fornecedores. Todo contrato administrativo que o Estado for celebrar deve ser precedido, por exigência constitucional, deve ser precedido de uma licitação. Por quê? Porque a licitação é um rito, é uma sequência de atos que garante transparência na contratação, que garante iguais condições a quem queira celebrar o contrato, garante isonomia, que garante competitividade e também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Meu querido, guarde isso. 3 finalidades do procedimento licitatório. Isonomia, fornecer iguais condições a todos que queiram contratar com o Estado. Competitividade, que é a busca pela melhor proposta. E promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Mega super novidade para você. Presta atenção. Tradicionalmente, sempre se disse no direito brasileiro que a licitação é obrigatória quando o Estado for contratar fornecedores. Eu mesmo conceituei licitação agora há pouco nesses termos. Quando o Estado for contratar alguém que vai entregar um bem, prestar um serviço, construir uma obra. Bem, basicamente a doutrina sempre disse isso. Ocorre que, muito recentemente, houve
uma sequência de decisões na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do TCU. E nessa esteira, alguns julgados do STJ também, estendendo o dever de licitar para outras circunstâncias em que não há exatamente a contratação de um fornecedor. Ai, Masa, tô tão curiosa, fala para mim que novidade é essa, eu vou te contar, mulher. Presta atenção. É o seguinte, se nós pegarmos a lei de licitações, a lei geral, a lei 8666/93, conhecida como lei da besta, por causa do número 8666, nós vamos ver que em seus primeiros artigos está dito lá que a licitação é obrigatória toda vez que o Estado for comprar algo, contratar a prestação de um serviço, contratar a execução de uma obra, dar algo em concessão, em permissão, ou seja, situações clássicas de celebração de contratos administrativos. Mas atenção, na jurisprudência do TCU e agora também do STJ, passou a ser obrigatória a realização de licitação, preste atenção, toda vez que o Estado for outorgar uma vantagem a alguém e na escolha do beneficiário dessa vantagem houver mais de um interessado. Quando o Estado for conceder uma vantagem e só puder conceder a uma pessoa e houver mais de um interessado, a escolha desse interessado depende de licitação. Cara, isso é importante demais, porque isso não está na Lei 8666. Nós estamos tratando do dever de licitar agora antes da celebração dos chamados ajustes administrativos, dos chamados convênios administrativos, que são relações jurídicas em que não há conflito de interesse. No contrato administrativo clássico, concessão, concessão precedida de obra, PPP, há conflitos de interesse, interesses antagônicos, o Estado quer uma coisa, o particular quer outra. Nos chamados convênios genericamente considerados, ou ajustes, como alguns preferem, não há interesses conflitantes, há interesses convergentes. Todo mundo quer a mesma coisa. A novidade desse entendimento está no fato de agora ser obrigatória a licitação também quando o Estado for celebrar um convênio como esse, desde que a celebração beneficie uma única pessoa e haja mais de um interessado nessa vantagem. Ô Masa, não consegui visualizar. Masa, tio Mazinha, desisti. Dá um exemplo para mim para clarear. Dou um exemplo sim. E dou um exemplo que caiu na prova do exame de ordem. É difícil, mas é assim que vem caindo. Fique ligado. Suponha o seguinte. Suponha que o Ministério do Meio Ambiente resolva contratar uma entidade do terceiro setor, uma ONG, uma organização social, uma OCIP, sei lá. Mas resolva contratar essa ONG, celebrando um convênio com ela, para uma atividade de cooperação. Imagine, por exemplo, que o Ministério do Meio Ambiente resolva celebrar um convênio com uma única ONG para ajudar na fiscalização de um parque nacional. Bem, acontece que o governo federal dá publicidade a esse futuro convênio e aparecem 5 ONGs interessadas na celebração do ajuste. A questão é, como que a União vai escolher qual entre esses 5 interessados será o beneficiário do convênio? Sabe qual é a resposta da jurisprudência do TCU e do STJ? Por meio de licitação. Toda vez que o Estado for beneficiar alguém e essa vantagem implicar em preterição de outros interessados, eu escolho um e essa escolha desfavorece outros, essa escolha tem que ser precedida de licitação.
Essa, meus queridos, é a maior novidade jurisprudencial em matéria de licitação. Por isso que eu queria muito transmitir esse programa para vocês hoje, para atualizá-los quanto a essa questão que raramente é mencionada em livros. Estou para te dizer que, fora o meu, não lembro de nenhum outro livro que trate desse assunto expressamente. Então, fique ligado. Além de ser necessária uma licitação antes da celebração dos contratos administrativos clássicos, quando há conflito de interesse, agora também é necessária uma licitação antes de convênios, quando o Estado criar uma vantagem para alguém e a escolha do beneficiário implicar em preterição de outros também interessados. Quando não der para beneficiar todo mundo, a escolha por um entre os interessados deverá ser precedida de licitação. E as modalidades licitatórias? Quais são? Gente, primeira coisa é lembrar o que é uma modalidade licitatória. Modalidades licitatórias são os diferentes ritos da licitação. Não confunda com tipos de licitação. Tipos de licitação são os critérios de julgamento, critérios de escolha do vencedor. Só para você saber, não é tema do nosso programa de hoje. Os tipos de licitação são melhor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, menor lance. Isso é tipo de licitação, é critério de julgamento. Nada a ver com modalidades. As modalidades são os ritos licitatórios, os diferentes procedimentos que a legislação impõe para que a administração escolha o futuro contratado. Para ficar fácil na sua cabeça, ai, Masa, faz isso, facilita para mim, vou facilitar. Para ficar fácil na sua cabeça, você guarda assim. As modalidades licitatórias são como os ritos no processo civil. Existe o rito ordinário, que é a concorrência. Aquele rito mais extenso, mais demorado, mais cheio de garantias. Rito ordinário é a concorrência. Tem o rito sumário, que é a tomada de preços. Um rito um pouco mais rápido que o da concorrência. Tem o rito sumaríssimo, que é o do convite. Então, faça essa analogia. Rito ordinário, concorrência, sumário, tomada de preço, sumaríssimo, porque é rápido, é o convite. Todos os outros ritos são como os procedimentos especiais na legislação processual civil. São ritos que adotam uma outra lógica, não uma lógica baseada na velocidade da decisão final, mas uma lógica a partir de qualidades inerentes ao objeto que será contratado. Ô Masa, quais são as modalidades licitatórias? Eu vou te dizer uma coisa. Se nós estudarmos todas as modalidades que existem mesmo assim, todas, sabe quantas são? 7. Concorrência, tomada de preço, convite, leila sapatão, que é a leila que houve Ana Carolina e Zélia Duncan, leilão, corintiano crescido, pregão, e o concurso. Essas são as 6 modalidades clássicas. Repito, concorrência, tomada de preços, convite, leilão, pregão e concurso. E existe uma 7ª modalidade que é besta. Essa 7ª modalidade chama consulta e se aplica apenas ao âmbito da Anatel. Essa não precisa nem saber. A Agência Nacional de Telecomunicações tem a possibilidade de realizar um rito licitatório exclusivo dessa agência reguladora, que é a consulta, que nunca cai em provas de ordem, porque é um assunto específico para o concurso de procurador autárquico federal. Então, guarde para o que nos interessa: concorrência, tomada de preço, convite, leilão, pregão e concurso. Ai, Masa, podia ter algum esquema para eu guardar, né? Claro que tem! Claro que tem esquema. Musiquinha. Leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Acabou a música.
Só tem essa frase. Minhas músicas são assim, elas só tem uma frase mesmo. Então, quando vai melhorar, meio que a música acaba assim. Então, ó, leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Gente, agora que eu tô no shape, eu consigo dançar, me movimentar mais no programa, que se fosse antigamente, programas de 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, só essa mexidinha eu já tava todo suado, tinha que parar já, ia ser uma desgraça. Então, ó, leilão, pregão, convite, concurso, concorrência e tomada de preços. Ó, que chique. Essas são as modalidades licitatórias que caem na prova. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Concorrência é o rito ordinário da licitação. É a modalidade para objetos de grande vulto. Esses números não caem na prova, mas saiba que a concorrência é para contratação, por exemplo, de obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000. Obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000. Então, objetos de grande vulto, de grande valor. E na concorrência há uma garantia de ampla publicidade. Então, objetos de grande vulto, grande valor, ampla publicidade. Repare que, basicamente, a utilização da concorrência se baseia no critério quantitativo, no critério relacionado com o valor do objeto. Entretanto, há situações muito raras na legislação brasileira em que o uso da concorrência abre mão do critério quantitativo e passa a se basear num critério qualitativo. São casos excepcionais, mas existentes. Situações em que a concorrência é obrigatória, independente do valor do objeto. Quais são essas situações de concorrência obrigatória, independente do valor do objeto? Primeiro e mais importante, para a concessão de serviço público. Toda vez que for outorgada uma concessão de serviço público, a celebração do contrato de concessão pressupõe licitação na modalidade concorrência. Segundo caso de concorrência obrigatória independente do valor, parceria público-privada. Por quê? Porque parceria público-privada é tipo de concorrência. As PPPs são uma modalidade de contrato de concorrência, razão pela qual, para celebrar PPP, tem que ter licitação na modalidade concorrência. As PPPs são modalidades, de concessão, tá? Por isso que, como a PPP é um tipo de concessão, sempre que eu celebro uma parceria público-privada, é necessária a realização de uma licitação na modalidade específica de concorrência. Também é necessária licitação na modalidade de concorrência para a outorga de concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso não tem nada a ver com a concessão de serviço público, é outro tipo de contrato. Interessante você saber e guardar assim, envolve concessão, qualquer tipo de concessão, guarda assim, é um jeito de facilitar aí na sua cabeça. Qualquer tipo de concessão exige prévia concorrência. Aí você guarda concessão, concorrência, concessão, concorrência, concessão, concorrência, concessão, concorrência, concessão, concorrência, concessão, concorrência. Outro caso importante de obrigatoriedade de uso da concessão é na licitação internacional. Licitação internacional é aquela aberta a participantes estrangeiros. Contratação de obra no regime de empreitada integral também exige concorrência. Contratação de obra no regime de empreitada integral também exige concorrência. Licitação para registro de preços também exige concorrência. Licitação para registro de preços exige concorrência e sempre que houver fracionamento do objeto. Se houver fracionamento do objeto, cada parte do objeto depende de licitação na modalidade de concorrência. E a tomada de preços? Tomada de preços é para objetos de vulto intermediário. Só para que você tenha uma ideia, para obras e serviços de engenharia entre R$ 150.000 e R$ 1.500.000 tem que fazer tomada de preços.
Tomada de preços é uma modalidade entre interessados previamente cadastrados. Guarda assim, porque é assim que resolve no dia da prova. Ó, concorrência aberta a quaisquer interessados. Tomada de preços a interessados previamente cadastrados. Nem sempre precisa estar previamente cadastrado, mas se você guardar previamente cadastrado, você já acerta a tomada de preço. Convite. Convite é o rito sumaríssimo da licitação, o mais rápido que tem, para objetos de pequeno vulto, objetos muito baratos. Só para que você tenha uma ideia, entre 15 mil e 150 mil reais para obras e serviços de engenharia, a licitação é na modalidade convite. Convite não tem edital, o instrumento convocatório chama carta convite. Interessante lembrar também que o convite é uma licitação aberta a interessados convidados em número mínimo de 3. Então você guarda assim, concorrência aberta a quaisquer interessados, tomada previamente cadastrados. Caiu convite, você lembra, convidados em número mínimo de 3. Apareceu o número mínimo de 3, o examinador está falando do convite. Concurso. Concurso é para premiar trabalhos, modalidade besta. Apareceu premiar trabalho, é concurso. Então o governo faz lá concurso de redação, o aluno da rede pública que fizer a melhor redação ganha lá um prêmio. Pronto, parabéns para você, melhor redação, ganhou aqui um bonequinho do governador. Espetacular, grande prêmio, bonequinho do governador. E aí isso aí chama concurso, essa escolha chama concurso. E o leilão, Leila Sapatão, leilão. A Leila que anda de coturno, cabelo curto, unhas muito cortadas. Leilão. O que é leilão? Leilão é para venda de bens públicos inservíveis. Ô Maza, mas se é um bem, não pode ser ser vivo mesmo. Seja besta. Inservível é uma expressão que a lei usa porque o bem não tem utilidade. Não tem utilidade. Atenção, minha querida telespectadora, chega para o seu namorado, para o seu marido e fala assim, você é um inservível. Só para utilizar a linguagem da lei e para vocês se acostumando. Bens que perdem a utilidade são vendidos por leilão. Como regra, tem que ser bens móveis, porque a venda de imóveis depende de concorrência, tá? Então, como regra, bens móveis e inservíveis são vendidos por leilão. E o corintiano crescido? O pregão. Quando que usa o pregão? Pregão é a modalidade utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. Lembra da música? Da, 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 da. Essa é a introdução. Só pode usar pregão se o objeto for comum, se o objeto for comum, da, 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 da. Acabou já. É só isso. Só pode usar pregão se o objeto for comum. Cuidado, fi. Psst, fi. Objeto comum não é objeto simples. Tem gente que acha isso, é objeto comum, é objeto simples. Não é. Objeto comum é objeto padronizado no mercado. Tudo aquilo que é bem de prateleira, porque já está pronto antes de surgir a necessidade da administração, pode ser contratado por pregão. Pelo contrário, se a administração precisar de um objeto que deverá ser personalizado para a necessidade da administração, não pode ser por pregão, porque aí ele não está padronizado. Então, por exemplo, software, programas de computador. Se for um programa mega sofisticado como o AutoCAD, embora ele seja mega sofisticado, ele está pronto antes de surgir a necessidade da administração, pode ser contratado por pregão. Agora, se for um programa de informática muito mais simples que o AutoCAD, um programinha safado, que qualquer programador sabe fazer, mas que será elaborado especificamente para a necessidade da administração, um programinha para marcar os horários da chegada de servidores numa repartição, mas que o programador tem que fazer para a necessidade daquela repartição pública, ele não está pronto, não pode fazer pregão porque ele não está padronizado. Então, repare que não é a complexidade do objeto que define o uso do pregão. O que interessa para fins de pregão é se está padronizado ou não. E lembra,
Nos termos da Lei 10.520, que é a lei do pregão, o pregão não está na Lei Geral de Licitações, nos termos da Lei 10.520 do pregão, ele é uma modalidade de uso facultativo por todas as entidades federativas. Uso facultativo por todas as entidades federativas, mas em âmbito federal, um decreto presidencial torna obrigatório o uso do pregão sobre as outras modalidades. Então, no âmbito federal, há um decreto que torna obrigatório o uso do pregão para as contratações federais. E mais, preferencialmente o pregão na modalidade eletrônica. Então, para o âmbito federal, é obrigatório o uso do pregão sobre as outras modalidades, preferencialmente o pregão eletrônico. Meu querido, não saia daí. Daqui a pouco eu volto com o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Eu vou tirar as suas dúvidas e falar muito mais coisa em matéria de licitação. Ai, 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 assim você mata o papai. Te vejo daqui a pouquinho, não saia daí. Tchau. Caramba. Não, eu tô cantando a única música que tem do Chiclete com Banana. Eu não tenho nada contra os chicleteiros, mas há 250 anos que a banda sobrevive da mesma música. Caramba. Ó, voltamos. Segundo bloco, Pergunte ao Professor. Você sabe que nesse segundo bloco nós temos a oportunidade de responder dúvidas mandadas pelos telespectadores de todo o Brasil. E para que no próximo programa aqui dessa delícia magra, tio Mazinha, para que eu possa responder a sua pergunta, você tem que mandar um e-mail com a sua dúvida e endereçada ao professor Delícia. Se você colocar assim como título do e-mail para o professor Delícia, eles vão encaminhar para mim, porque bonito mesmo só tem eu assim de professores nesse programa, porque o resto é tudo lascado. Então, você mande ao professor Delícia para o e-mail provafinal@anhanguera.com. provafinal@anhanguera.com. Mande a sua pergunta, eu quero muito responder a sua dúvida no próximo programa. Produção, temos 5 questões preparadas pela nossa produção e remetidas pelo e-mail por nossos telespectadores de programas anteriores e questões que envolvem o assunto licitação. E eu estou muito ansioso para responder essas perguntas. Vamos lá, produção. Primeira pergunta, deixa cair na tela para o Mazinha. O que é regime diferenciado de contratação? Regime diferenciado de contratação, chamado de RDC. Mega novidade, super importante. Ô, gente, o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, pode ser chamado também como futura Lei Geral de Licitações. Ó, a qualquer momento, o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, vai virar a nova Lei Geral de Licitações. Então se prepara, meu querido, porque a Lei 8666 já está caindo de podre. Quase ela não é mais aplicada. Quando surgiu o pregão, Lei 10.520, no ano de 2002, 80% das licitações brasileiras passaram a ser feitas pelo pregão, que é uma modalidade muito mais vantajosa que as outras, porque tem inversão de fases, né? Primeiro julga a proposta, depois analisa documentos. O pregão tem maior celeridade do que as outras modalidades, gera economia, porque no pregão há a fase final de lances verbais decrescentes. Então os licitantes têm aquela oportunidade de oferecer lances que vão diminuindo. Então um licitante oferece o objeto por R$10, outro por R$ 9,90, outro por R$ 9,80, e o valor vai baixando. Isso gera uma economia incrível para o Estado. Então o pregão já tinha quase inutilizado a Lei 8666, a Lei Geral. E ainda vem agora o RDC para retirar do âmbito da Lei 8666 o que faltava
de licitações e contratos. Então, a Lei 8666 está caindo de podre. Falta só mesmo ela ser oficialmente revogada. E o RDC é seguramente a futura Lei Geral de Licitações. Mas o que é o RDC? Bem, o regime diferenciado de contratação é um tipo específico de licitação vinculado a contratações exclusivas para as seguintes hipóteses. Fique ligado. O uso do RDC está vinculado exclusivamente a licitações e contratos relacionados com as seguintes hipóteses. Número 1. Obras vinculadas à Copa das Confederações. Todas as contratações relacionadas com a Copa das Confederações podem ser licitadas via RDC. Número 2. O regime diferenciado de contratação também pode ser utilizado para as obras relacionadas à Copa do Mundo. E número 3, o RDC também pode ser utilizado para licitações e contratos vinculados aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, guarde isso. Basicamente, o RDC é um sistema licitatório vinculado aos grandes eventos que o Brasil está recebendo neste ano e nos próximos anos. Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Todas as obras e contratos relacionados a esses 3 grandes eventos podem ser licitados pelo RDC. Mas não é só isso, não. Aí deram um miguezinho na lei do RDC. Deram um miguezinho. Estenderam o RDC para algumas outras coisas. Olha só. O RDC pode ser usado também num quarto caso. Que quarto caso é esse? Para obras em aeroportos, veja só, de capitais distantes até 350 quilômetros das cidades sede dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo. Repito, quarto caso de utilização do RDC. Para obras em aeroportos das capitais. Tem que ser capital de estado, hein? Aeroporto de capitais distantes até 350 quilômetros da cidade sede. Cidade sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. E, finalmente, um quinto e último caso de cabimento do RDC. Esse é um caso revolucionário. O RDC, recentemente, passou a poder ser utilizado também para obras vinculadas ao PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC é um programa do governo federal de fomento à melhoria da infraestrutura do Brasil. É um mundo de dinheiro público aplicado em obras de infraestrutura. E agora o RDC pode ser utilizado também para licitações e contratos vinculados a essas obras financiadas pelo PAC. Essa novidade é muito importante, essa quinta hipótese de uso do RDC, porque ela desvincula o RDC dos grandes eventos, numa espécie já de um balão de ensaio, de um teste da lei do RDC para ver se ela presta mesmo como futura lei geral de licitações. Então, RDC, uso exclusivo para essas 5 situações. Copa das Confederações, Copa do Mundo, realizada no Brasil, Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, obras em aeroportos de capitais distantes até 350 quilômetros de alguma cidade sede e obras vinculadas ao PAC. Produção, segunda pergunta enviada por um telespectador. Deixa cair a pergunta na tela pro Mazinha. O que é a objetivação do dever de licitar?
objetivação do dever de licitar. É uma tendência da licitação brasileira. Eu falo dessa tendência no meu manual de direito administrativo. O que é a objetivação do dever de licitar? Preste atenção. Na Lei Geral de Licitações, na Lei 8666, o dever de licitar, a obrigatoriedade de fazer licitação, foi definido esse dever basicamente a partir de um critério subjetivo. Quer dizer, a licitação é obrigatória nos termos da lei geral, sempre que a contratação for realizada por um órgão ou uma entidade do Estado. Havendo, portanto, órgãos ou entidades governamentais, a contratação tem que ser precedida de licitação. Isso eu chamo de subjetivação do dever de licitar, porque a obrigatoriedade de fazer licitação está presa às figuras governamentais. Essa é a lógica da Lei 8666. Quem é um ente governamental tem que licitar. Quem está fora da estrutura do Estado não licita. A Lei 8666 funciona a partir dessa lógica. No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e de muitos TCEs também vem mudando um pouco essa orientação, de modo a desvincular o dever de licitar dessas pessoas governamentais. E mais, na jurisprudência dos tribunais de contas, e essa é a coqueluche para provas, gente, perguntar em direito administrativo jurisprudência dos órgãos de contas. Tem que saber muito disso daí, por isso que eu estou falando. Na jurisprudência dos tribunais de contas, o dever de licitar está se desprendendo das figuras governamentais e passa a acompanhar o dinheiro público, seja lá quem aplique ou utilize o dinheiro público. Isso eu chamo de objetivação do dever de licitar no meu manual. Por que objetivação do dever de licitar? Porque a obrigatoriedade de fazer licitação começa a se desvincular da figura governamental e passa a acompanhar as verbas públicas para onde elas forem, ainda que as verbas públicas sejam utilizadas por pessoas privadas que não pertençam à estrutura do Estado. É muito curioso isso. É muito curioso porque a jurisprudência do TCU, há vários anos, já reconhece o dever de fazer licitação, por exemplo, para as paraestatais. Paraestatais são os serviços sociais ligados aos sindicatos, ligados ao sistema S. S é de sindicato, como Sebrae, Sesc, Senai, Seste. Essas paraestatais, esses serviços sociais, não pertencem ao Estado, são pessoas de direito privado criadas por organizações sindicais. Mas como são entidades custeadas com dinheiro de tributo, com contribuição sindical cobrada dos filiados dos sindicatos, o TCU diz, como há um dinheiro público que sustenta as paraestatais têm que licitar, embora não pertençam à estrutura do Estado. O mesmo se aplica, olha que interessante, o mesmo se aplica no caso dos entes de cooperação no terceiro setor. O terceiro setor são as ONGs, Organizações Sociais e OCIPs, quando a ONG recebe uma dessas duas qualificações do governo federal. Hoje, a jurisprudência dos tribunais de contas firmou o entendimento que quando uma entidade em terceiro setor recebe dinheiro público e vai aplicar esse recurso público, na escolha de qual será o fornecedor onde o dinheiro público será aplicado, é necessário fazer uma licitação. Repare, é uma licitação que se desprende do Estado, ela vai acompanhando o recurso público, para onde o recurso público vá, ainda que o recurso público se desligue da figura governamental. Então, essas orientações das cortes de contas,
de dever de licitar para as paraestatais e para o terceiro setor, essas orientações mostram uma objetivação do dever de licitar. Não mais aquela subjetivação, uma definição baseada nas pessoas do governo, mas uma objetivação, um dever de licitar que acompanha o recurso público, seja lá para onde ele for. Mas lembra, jurisprudência dos tribunais de contas. Como tanto as paraestatais como as entidades de terceiro setor não pertencem ao governo, elas não podem se sujeitar ao rito da Lei 8666. Por isso, isso está muito claro na jurisprudência do TCU, por exemplo. É uma licitação, mas o procedimento não é o procedimento da lei. É uma licitação sem o devido processo legal. É uma licitação cujo rito é definido nos regimentos internos de cada entidade. É uma licitação que não segue o rito da Lei 8666. É uma licitação cujo procedimento está definido nos regimentos internos de cada entidade, de cada paraestatal, de cada figura do terceiro setor. Objetivação do dever de licitar. Espetáculo de pergunta. Próxima pergunta, produção, deixa cair na tela para o Mazinha. Qual a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada? Licitação deserta e licitação fracassada. Como esse troço cai na prova? Bem, o que é licitação deserta? Licitação deserta ocorre quando a administração publica o edital e não aparecem interessados. Então imagina a pessoa vai para a balada, louca para sair do 0 a 0. E vai lá, se apresenta toda na balada, toda arrumada, toda com olhar pidão, toda oferecida e não aparece ninguém. Isso é uma licitação deserta. Ai, mas eu já me senti tão deserta na vida, então é isso, minha filha. Licitação deserta, publica o edital, não aparece nenhum interessado. E aí acontece o quê? Quando publica o edital e não aparece nenhum interessado. Vai fazer outra licitação, publicar outro edital? Não, né? Porque vai acontecer a mesma coisa. Quando ocorre a licitação deserta, a solução jurídica é a contratação direta por dispensa de licitação. Então, licitação deserta, publica o edital, não acodem interessados, esse é o termo usado pela lei, não acodem interessados, solução jurídica, contratação direta por dispensa de licitação. Agora você, que já se sentiu deserta na vida, você acha que essa situação é ruim? É? Você não sabe o que é licitação fracassada, então. Sabe o que é licitação fracassada? Licitação fracassada, a administração publica o edital, aparecem interessados, mas nenhum preenche as condições previamente estabelecidas. O que é pior que a deserta, né? Porque é melhor não ter ninguém do que aparecer só tranqueira. É o que acontece na licitação fracassada. Na licitação fracassada, a administração publica o edital, aparecem interessados, mas nenhum interessado preenche a documentação, as condições, né, para habilitação, então a documentação exigida no edital, ou nenhuma proposta oferecida pelo licitante é compatível com o valor de mercado. Então imagina a pessoa vai para a balada, e aí super afim de sair do 0 a 0, e aparecem interessados até. Tem 4 ou 5 lá que, nossa, apareceram. Mas um pior que o outro. Atenção, mulheres, um já chega pegando no cabelo. Mulher odeia que homem chega pegando no cabelo. O outro tem bafo. Já pensou que coisa horrorosa? Vem cá, minha querida. E é um bafo desgraçado, uma boca de fossa. É esse. O outro é até ajeitadinho, mas não tem o centroavante. Não tem o deitão da frente. O Ronaldo, é sem o Ronaldo Fenômeno. Ele toma sopa com o canudinho direto já, assim, conexão direta. Então não aparece nenhum interessado. O que faz numa situação dessa? Pergunto para você. Aí, olha a solução jurídica que a lei dá. Quando a licitação é fracassada, tem que abrir um prazo de 8 dias para complementação de documentos ou melhoria de propostas, para tentar resolver entre aqueles mesmos. Então, fica a dica. Vai para a balada. Apareceram alguns interessados, nenhum preencheu as condições de editar, olha de novo.
De repente, aquele sem o Ronaldo fenômeno tá bom demais para você, tá? Então, não tem tu, vai tu mesmo. Licitação fracassada é a regra do não tem tu, vai tu mesmo. Tá? Então, chama aquele povo de volta, ó, melhora um pouquinho esse documento aí, arruma o preço, tal, tenta resolver entre aqueles. Abre o prazo de 8 dias para tentar resolver. Se mesmo assim não der certo, aí extingue a licitação e publica novo edital para novo procedimento. Então, guarde, ó, licitação deserta, solução jurídica, contratação direta por dispensa. Licitação fracassada, solução jurídica, reabre um prazo de 8 dias e, se não der certo, faz nova licitação. Produção, próxima pergunta, na tela, para o Mazinha. O que é inversão das fases licitatórias? Inversão das fases licitatórias é a possibilidade que existe em alguns ritos de licitação de primeiro eu julgar a proposta para depois analisar documentos. Isso chama inversão de fases. Primeiro eu julgo proposta, depois eu analiso o documento. Ou seja, a fase classificatória vem antes da habilitação. Por que isso chama inversão de fases? Porque não é assim no rito ordinário licitatório. Na concorrência, primeiro vem a habilitação, análise de documentos e depois o julgamento das propostas. Essa é a sequência normal de fases de uma licitação lá no rito ordinário, na concorrência. A Lei 8666 prevê isso. Instrumento convocatório, habilitação em segundo, julgamento das propostas em terceiro, só depois é que vem homologação e adjudicação. Algumas licitações brasileiras perceberam que primeiro analisar documento, depois julgar a proposta, é uma das coisas mais estúpidas da história do nosso direito. Uma das maiores idiotices que o legislador já fez. E olha que a disputa não é fácil. E aí, o legislador, em algumas licitações, inverte isso. Primeiro eu vejo quem tem a melhor proposta. A melhor proposta é do fulaninho, licitante X, eu vou analisar documento só dele. Para que analisar documento de todo mundo se só um vai ganhar? É uma coisa inteligente. Quais licitações têm essa inversão de fase? Em primeiro lugar, o pregão. Foi o pregão que inaugurou isso no Brasil. Depois, a concorrência que antecede uma concessão de serviço público tem inversão de fases. Também a contratação de agências de publicidade pelo governo tem inversão de fases. E o regime diferenciado de contratação, RDC. Então, pregão, concorrência que antecede uma concessão de serviço público, contratação de agências de publicidade pelo governo e regime diferenciado de contratação. Produção, última pergunta. Deixa cair na tela para o Mazinha. O que é multiadjudicação? A multiadjudicação, produção. Multiadjudicação é a possibilidade que existe em algumas licitações muito raras de mais de um licitante ser decretado vencedor. Multiadjudicação. Eu declaro mais de um licitante vencedor. Isso acontece, por exemplo, nessa licitação especial para contratação de agências de publicidade pelo governo. Na licitação especial para contratação de agências de publicidade pelo governo, há essa possibilidade da licitação ser ganha por mais de uma empresa. Aí eu adjudico o objeto para mais de uma empresa. Isso chama multiadjudicação. Há possibilidade de multiadjudicação também no regime diferenciado de contratação. O RDC também admite contratação de mais de um licitante para o mesmo objeto. Meus queridos, é isso. Nós temos ainda o espetacular terceiro e último bloco do programa, o X da questão, analisando perguntas de prova sobre licitação e suas modalidades. Não saia daí, daqui a pouco a gente conversa, vendo essas questões de prova. Não troque de canal, não abandone o tio Mazinha, não. Até daqui a pouquinho. Regressar é reunir dois lados
E eu voltei no curso. Que saudade que eu tava do 6. Nossa, fazia tempo que eu não veio nesse programa, né? Agora que eu tô essa pessoa bonita, magra, ex-gordo, mas com cabeça de gordo, sabe que eu só penso em comida. Então, ó, X da questão. Nós vamos analisar duas questões que caíram no exame da OAB em matéria de licitação. Bom, como você sabe, querendo mandar também perguntas para esse nosso terceiro bloco, X da questão, o e-mail é o mesmo, provafinal@anhanguera.com, provafinal@anhanguera.com, coloca no título Professor Delícia, que eles encaminham direto para mim. Produção, primeira pergunta, na tela. Diz lá, OAB. OAB é Ordem dos Advogados do Brasil. Um Estado iniciou processo licitatório sem respaldo orçamentário, tendo celebrado o contrato com a empresa licitante vencedora. O Tribunal de Contas da União, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, determinou ao chefe do executivo que anulasse o contrato de licitação prévia. A empresa contratada deveria ser ouvida antes da decisão do Tribunal de Contas. Então eu vou de novo, que eu achei muito difícil essa pergunta. Não, produção, eu vou no teste de novo. Ó, um Estado iniciou processo licitatório sem respaldo orçamentário, tendo celebrado o contrato com a empresa vencedora. O Tribunal de Contas, com base na Lei de Responsabilidade, determinou que o chefe do executivo anulasse o contrato de licitação prévia. A empresa contratada deveria ser ouvida antes da decisão do Tribunal de Contas. O que você acha? Quando anula uma licitação, tem que ouvir antes a empresa? Sim ou não? Vamos para os testes ou para as alternativas, produção? Imagem na tela. Letra A, não. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o ente público, não o particular. B, sim. Como corolário, palavra difícil essa, hein, produção? Fala rápido 3 vezes, produção. Corolário, corolário, corolário. Da garantia, corolário, corolário, corolário. Da garantia constitucional, da ampla defesa e do contraditório. Letra C, adoro vocês, produção. Sim. Desde que a empresa na qualidade de administrado represente o tribunal. E letra D, não. Porque contratos administrativos sem respaldo orçamentário constituem crime de responsabilidade fiscal. O que você acha? Qual que é o X da questão? X the question. Qual que você acha que é o X da questão? Belê? O X da questão é a letra? Olha lá, ó. O X da questão é a letra B de bola. Quando eu era gordo, falava que eu parecia coelho. Bola do pânico. B de bola. Sim! Como corolário da garantia constitucional, da ampla defesa e do contraditório. Gente, toda decisão administrativa que afete o interesse do administrado tem que ser precedida de contraditório e ampla defesa. Isso é uma exigência constitucional. Beleza? Por que as outras estão erradas? Bom, tem duas erradas porque falam não. Quem falou não já está errado, não vou nem explicar. E a C? Sim, desde que a empresa, na qualidade administrada, represente ao tribunal. Não, a garantia de contraditório e ampla defesa independe de representação. Produção, temos mais uma questão. Vamos lá, próxima questão, OAB. Diz lá. Um prefeito, iniciando o seu mandato, decidiu revogar uma licitação. Atenção, mulheres, não é refogar a licitação, hein? É revogar a licitação. Revogar uma licitação que havia sido vencida por uma empresa que apoiara um candidato de outro partido e que se encontrava na fase de adjudicação. Pode o prefeito fazer isso? Pode, gente. Revogar uma licitação que foi ganha por uma empresa de um inimigo do prefeito? Vamos ver as alternativas. Essa questão é difícil, hein? A, não. Porque isso seria sempre considerado desvio de poder. B, não. Porque a licitação já se encontrava na fase da adjudicação.
C, sim, desde que comprove ilegalidade. Ah, essa não é, porque revogação nunca é por ilegalidade, é por conveniência e oportunidade. D, sim, desde que haja fatos supervenientes que comprovem que a contratação objeto da licitação não é conveniente nem oportuna. E aí, qual que é o X da questão? Você sabe? O X da questão é a letra D de dado. Questão difícil essa, hein? Difícil pra caramba. Uma das questões mais difíceis da história do exame de ordem. D de dado. Pode revogar se houver um fato superveniente que comprove que a licitação se tornou inconveniente e inoportuna. Ô Masa, mas não é desvio de finalidade? Não necessariamente. Imagina, por exemplo, que uma licitação era para compra de ambulâncias. E aí, a licitação vinha sendo ganha por uma empresa inimiga do governo. E realmente o prefeito estava louquinho para revogar a licitação. Só que, 5 dias antes de o prefeito tomar a decisão, o Ministério da Saúde faz uma doação de 10 ambulâncias para o município. Houve um fato superveniente. Para que eu vou licitar a ambulância se eu estou ganhando? Para que eu vou gastar se eu vou ter a ambulância de graça, doada pelo governo federal? Esse é um fato superveniente. Não tem sentido, só porque a licitação vem sendo ganha por uma empresa que é inimiga do prefeito, impedir a revogação, havendo um fato como esse, um fato que torna inconveniente e inoportuna a continuidade do certame. Então, por mais difícil que seja essa questão, o gabarito oficial apontou a letra D, está corretíssimo. Vamos ver o erro das outras? Letra A, não, porque isso seria sempre considerado desvio de poder. Muita gente marcou essa letra A quando caiu na prova. Sempre desvio de poder, não. Aliás, fuja de questões que digam sempre, nunca, necessariamente, obrigatoriamente. Essas expressões de caráter absoluto normalmente tornam a questão errada. B, não, porque a licitação já se encontrava em fase de adjudicação, não tem sentido, em qualquer fase que acontecer um fato superveniente pode haver revogação. E a letra C está errada pela razão que nós já vimos, desde que comprove ilegalidade no procedimento de licitação. Na verdade, ilegalidade justifica anular e nunca revogar uma licitação. Meus queridos, é isso. Foi um grande prazer participar de mais um programa desse, Prova Final. E você sabe, querendo participar, mandando a sua pergunta, mandando a sua questão do exame da OAB, é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para provafinal@anhanguera.com, provafinal@anhanguera.com. Eu sou Alexandre Maza, sou mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, professor exclusivo, com muito orgulho, da rede de ensino LFG. E mais uma vez, foi uma imensa satisfação estar falando com vocês aqui sobre direito administrativo. Às vezes eu venho com administrativo, às vezes eu venho com tributário. Precisando entrar em contato comigo, vocês me acham pelo Twitter. No Twitter eu sou @professor Maza. E também pelas redes sociais e na internet, você tem acesso a todas as minhas músicas, as músicas desse programa. Você pode achar o meu aplicativo nas lojas de aplicativo, basta digitar Maza nas lojas de aplicativo que você encontra com todos os meus áudios, as minhas músicas. Ok? Meus queridos, é isso. E você sabe, estudar para o exame de ordem no conforto da sua casa e de graça é só aqui, nessa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. É só aqui no programa Prova Final, sempre nesse horário, sempre neste canal. Foi um grande prazer, muito obrigado, valeu, nos veremos no próximo programa. Beijo do Mazinha, tchau.